lights. Cause you know that, baby, I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming for her, I was dreaming, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crash, 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 and I'm so long, Mr. Long. I have nobody. So long, Mr. Long. I have nobody. Can't believe I had a girl. Chega disso daí. Vamos começar essa bagaça. A menina tá na depressão pra começar a aula. Nem a pau, Alan. Nem a pau. Combate. Ah, o combate é bom, hein? Combate é bom. Combate eu gosto. Não, senhor, o senhor tá parecendo um personagem de Mortal Kombat com a máscara. Ah, eu sou o Sub-Zero Kelvin. E aí, tudo em ordem com vocês? Brincadeira, né? Tirar esse negócio. É porque eu Tá tô na... parecendo a voz dele mesmo, senhor. É, vou congelar já. É o Scorpion. Congelar a internet, cara. Trava tudo. Ai, gente, travou. Desculpa, hoje não vai dar pra dar aula. Bom. Ai, vamos lá fazer exercício, né? Fazer o quê? A vida poderia ser mais linda, mais leve, mas não, existe matemática. Lonely. Essas músicas grudam na cabeça, né? Puta merda. Deixa eu ver o que eu pedi pra vocês. Ah, lembrei. A gente ficou de ver Lei dos Senos. A pergunta. Responda com sinceridade mesmo, de verdade, eu não vou ficar bravo. Mas quando eu deixo coisa lá no. Por exemplo, eu deixei o vídeo lá. Alguém assiste? Todo mundo assiste? Alguém não? assisto, mas eu leio o que tem que não deu fazer. tempo. A Josi terminou a aula dela 5 minutos antes da sua. Eu também, senhora, eu sempre assisto, mas hoje não deu certo não, meu anjo. Ah, só hoje. Ah, tá. Hoje vocês tinham apresentação dela, né? Verdade. Não, beleza, então. Só pra saber, porque se eu coloco. Não, ó, o Bruno já é o revoltado já. O Bruno falou que não assiste. Mas eu também É não isso aí. assisto, senhor. Eu só leio exercício que é pra fazer. Senão não dá Mas certo. quando é porque vocês já viram essa matéria, né? É que vocês já viram. Assim, eu me aproveito da minha situação privilegiada. Não, é porque vocês já viram essa matéria também. Mas que bom. Não, só pra ter certeza se alguém assistiu ou não. É porque hoje, então, eu vou começar dando a explicação, né? Mas eu sei. Se eu ainda não vi, eu leio a apostila. Ah, então tá bom. Não, daí tudo bem, né? Porque assim, faz parte. Ai, gente, vocês vão enjoar de mim, essa turma que tá me vendo também todos os dias quase aí. Vocês vão enjoar de mim, pelo amor de Deus. Lonely, I'm lonely. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver Lei dos Senos. Lei dos Senos. A gente viu Lei dos Cossenos, né? Lembra que era aquela fórmula gigantesca? Pois bem, hoje vai ser a Lei dos Senos. Era sobre o que o trabalho da... Alguém vai ter que ligar o microfone que eu tô escrevendo. Era sobre o que o trabalho da Ju? Era sobre vitamina. Vitaminas. Vitamina? Cada um falou sobre uma vitamina. Oi, se vocês tivessem me perguntado, eu tinha coisas interessantes para falar para vocês. Não sei se vocês acharam isso, mas, por exemplo, é porque eu tive nutrição dentro da engenharia de alimentos, né? Então, por exemplo, o negócio de vitamina que é legal de saber é que, dependendo das vitaminas, uma se sobrepõe à outra. Então, por exemplo, não adianta você
tomar, por exemplo, tem gente que gosta de leite com café, né? O famoso pingado. Ai, que delícia, pingado, adoro, blá, 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 blá. Então, o leite tem cálcio, o café tem ferro. O ferro não deixa absorver tem que ser minerais, não seria bem as vitaminas ali, né? Mas isso é só um exemplo do que eu sei de vitaminas, de absorção. Você não consegue absorver todas as vitaminas. Por exemplo, a vitamina C presente na laranja, por exemplo, no suco de laranja, absorve melhor o ferro. Então, por exemplo, quem tem anemia ou quem precisa tomar cápsulas extras de ferro aí, é bom que tome isso não com água. Tem umas cápsulas que vem, tome isso com vitamina C, porque a absorção no organismo de ferro faz melhor com vitamina C, que é um carreador, né? Ele consegue levar o ferro no lugar certo. Cálcio, por exemplo, que eu estava falando, cálcio e ferro, se você está querendo absorver cálcio, você tem que tomar leite, derivados, ponto. Se você tomar junto com café, por exemplo, que tem ferro, o ferro não deixa absorver cálcio. Então, só algumas coisinhas aí, né? O cara voa. Senhor, tem aquele negócio de vitamina D também, né? Que você fez no iogurte lá, sei lá. Exatamente. A vitamina D, por exemplo, é uma das 3 vitaminas que mais tem... que tem mais deficiência, porque a gente só absorve a vitamina D colicalciferol pela transformação que acontece quando a nossa pele recebe a luz solar. Então é ali só que a gente consegue vitamina D. Aliás, ali é a maior fonte. Só que quando a gente vai ficando, dependendo dos nossos hábitos de vida, por exemplo, dar aula dentro de uma sala fechada, ou, sei lá, ficar o dia inteiro no escritório, essas coisas, você não fica tomando muito sol. Então, você não consegue produzir muita vitamina D. Isso daí pode ajudar a favorecer algum problema lá na frente. Então, por exemplo, a partir dos 40 anos, fica mais difícil você produzir vitamina D. E para você absorver o que você precisa, você deveria ficar, sei lá, 1 hora, ou, sei lá, pelo menos uns 40 minutos totalmente pelado no sol da meio-dia. Quem tem tempo para fazer isso? Ninguém. Então, qual que é a solução? Se alimentar com alguma coisa que tenha vitamina D. E daí... mas se eu não fizer isso, o que acontece? Bom, a falta de vitamina D está associada a diversos problemas, como, por exemplo, diabetes, aterosclerose, que é o que dá o infarto e o AVC, que mais? Alguns tipos de câncer, tá? Então, assim, não que ela seja responsável direto, mas ela é tipo uma chavinha ela que ajuda, que contribui para esses tipos de doença. Olha, gente, eu tô pronto, vocês deviam ter muito perguntado para mim, eu daria pronto para vocês, que esse cara, né? Mas viu? Ricardo também é cultura. Tá vendo? Não pode deixar nem a cueca, senhor? Não pode. Não pode. Brincadeira, né? Mas era isso. Ricardo cultura. Mas boa, Brunão. Vitamina D. Tem uma vitamina que, na verdade, estão tentando transformar em hormônio, que é a vitamina K2, se eu não me engano. Tão importante que ela é, porque ela é nanocarreadora, ela fala pro corpo. Você tá absorvendo cálcio? O cálcio tem que ir ali, ó, no osso ou nos dentes. O que acontece? Pessoas que tomam, não sei se vocês conhecem alguém assim, eu conheço, que tomaram a vida inteira muito leite, muito queijo, mas muito, quando eu digo muito, é tipo, tem gente que toma leite no almoço, leite no café da manhã, leite junto com a comida, junto com a janta, queijo. Se você comer muito leite e derivados, você vai ter um excesso de cálcio no corpo. Ponto. Isso é bom? Seus ossos vão ficar super fortificados, seus dentes vão ficar super fortificados, só que o excesso desse cálcio aí, ele vira mineralzinho, né? Ele vira pedrinha. Esse daí pode te dar pedra no rim, como também pode ser super prejudicial, porque se estiver sobrando cálcio aí, ele pode ir em alguns lugares que a gente não quer muito, por exemplo, nas artérias. Aí a artéria, ela tem que ficar bombando, né, para conseguir mandar o sangue para o corpo inteiro, né? Ela acompanha o movimento do coração, né? Não bombando, mas ela tem uma certa flexibilidade. E quando ela se enche de vitamina C, de cálcio, perdão, quando ela se enche de cálcio, ela endurece. Então, daí a artéria fica rígida. E daí, por exemplo, quando você tem um aumento de pressão, ela pode estourar a artéria, e aí que acontece os problemas de infarto, de hemorragia, sei lá, algumas coisas assim. Então, o excesso de cálcio é ruim. Então, quando você toma a vitamina K2, que talvez eles reclassifiquem e coloquem com hormônio, ela ajuda a falar assim, você é cálcio? Então, peraí, o seu lugar e daí ela manda só pro osso e só pro dente. Aí ela consegue distribuir certinho. As loucuras do corpo humano, né?
E é legal entender esse aspecto aí, porque vocês vão ver que dentro de química também entra um pouquinho. Muito bom. Chega de falar de ciências, né? Bom, vamos falar de matemática. Lei dos senos. Lei dos senos é o seguinte, pessoal. A gente viu que a lei dos cossenos era para triângulo. Beleza. A lei dos senos também é para triângulo, por isso que eu desenhei o triângulo aqui. Diferente da lei dos senos, da lei dos cossenos, lá lembra, eu precisava de 2 lados e um ângulo. Aqui normalmente, também não é uma regra, eu te dou 2 ângulos, normalmente eu te dou 2 ângulos, um lado e um lado. Ao contrário daquele lá, lembra? Aquele lá era 2 lados e um ângulo, sendo o ângulo entre eles, né? Entre os 2 lados que você conhece. Aqui não, aqui são 2 ângulos e um lado. E talvez pode aparecer alguma relação com o raio da circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência que circunscreve, que fica do lado de fora desse triângulo, ó, onde os pontinhos vértices dos triângulos fazem parte da circunferência. Pode aparecer raio também. Beleza? Bom, então vamos lá. Então, o primeiro exemplo, vamos só pensar nesse triângulo aqui. Te dou 2 ângulos. Eu vou falar que esse ângulo aqui é 30 graus. E esse outro ângulo aqui é de 60 graus. Não, 60 não, de 45 graus. Normalmente, tá? A lei dos senos e a lei dos cossenos servem para triângulos que não são retângulos. Porque se o triângulo for retângulo, você consegue fazer seno, cosseno e tangente. Isso daqui, a lei dos senos e lei dos cossenos, entra na classificação de relações métricas de um triângulo qualquer. Por que um triângulo qualquer? Porque você consegue achar relações trigonométricas de um triângulo qualquer. Porque você consegue achar os lados, tudo, sem ser necessariamente um triângulo retângulo. Então, você não precisa saber fazer hipotenusa, não tem como fazer Pitágoras aqui, tá? A gente vai fazer usando essas regrinhas, lei dos senos, lei dos cossenos. Então, ó, te dei 2 ângulos e vou te dar, sei lá, um lado. Vou te dar esse lado aqui, ó. Esse lado aqui vale 3. Esse lado aqui vale 3. A pergunta, nesse caso, seria quanto vale este lado aqui. A ideia aqui continua sendo aquela de sempre. A relação que eu vou ter é o lado que eu quero com o ângulo oposto a ele. Então, esse ângulo de 30, ó, tá olhando o lado do que vale 3. E esse ângulo de 45 tá olhando o lado do triângulo que vale x. Aí, a lei dos senos é a seguinte. É sempre assim, ó. É lado sobre seno do ângulo que está enxergando ele. Seno de θ, de alfa. Isso aqui vai ser igual, a gente vai fazer uma igualdade de razões aí, então a gente vai fazer são várias igualdades, né? A gente vai fazer uma proporção. É igual ao seno do outro ângulo. Só que eu não falei que é igual a raio? Isso também é igual a 2R, ou 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Essa daqui de cima é a lei dos senos. Então, deixando ela anotadinha. Aplicando ela em cima do que você tem. Fica assim. Primeira. Então, ó. Lado 3. Lado 3 sobre seno do ângulo que está enxergando ele. Então, o ângulo que está enxergando o lado 3 é o 30 graus, né? Ó, a setinha verde. Então, vai ficar seno de 30. É igual. O outro lado é x. X sobre seno do ângulo que está enxergando ele. Então, seria seno de 45. Seno de 45. Belezinha. E agora? Agora é só substituir, porque você sabe quanto vale aquelas coisas lá. Então vai ficar, só substituindo aqui, vai ficar 3 sobre seno de 30 é meio, lembra disso? Meio é igual x sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2.
Olha o que eu gosto de colocar sempre. Normalmente vai ser sempre um número sobre 2, né? Que são normalmente os ângulos que a gente conhece. Então, ó, dá para cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Dá para simplificar. E agora a gente multiplica em cruz. Esse vezes esse. X vezes 1, x. 3 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2. Prontinho. Esse é o lado x. Vale 3 raiz de 2. Suave, né? Mais fácil do que lei dos cossenos, né? Mais fácil do que lei dos cossenos. Pelo menos a formulinha é mais rápida. O que você vai se deparar? Com que tipo de exercício você vai se deparar? Quando ele vai te dar esses dois ângulos e pedir esse lado aqui, por exemplo, ó, o lado y. Ele te dá esses dois ângulos e pede o lado y. E aí, o que você faz? Aí você vai ter que lembrar daquilo, né? Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180? Se aqui é 30, aqui é 45, aqui só pode ser 105. Aí você vai ter que fazer seno de 105. Provavelmente ele te daria, tá? No exercício. Você vai ter que fazer seno de 105. Ou você vai ter que fazer soma de senos, que a gente não viu ainda. Beleza? Por quê? Porque você quer o lado y. Então você precisa do ângulo que está oposto a ele, sempre. Então é isso daí. Ah, professor, mas e o negócio do raio? Se pedir. Bom, se ele pedir o raio seria isso daqui, né? O raio seria isso daqui. Sei lá, essa reta aqui que sai do centro e vai até aqui. Vai até um ladinho da minha circunferência, né? E daí que é só você jogar, ele vai te dar um lado, um ângulo, provavelmente o ângulo oposto a esse lado. Então, quer ver? Vamos descobrir a partir desse lado aqui, ó, do lado 3 e dos ângulos de 30 graus, vamos descobrir o raio dessa circunferência? É só jogar na fórmula também. Então tá aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha na fórmula. Então tá aqui, ó. O lado que eu quero, lado 3, que é o que eu tenho, seno de 30. Seno de 30. Como é tudo uma igualdade, essa lei dos senos, é só você igualar a 2 vezes o raio que você quer descobrir. Então, 2 vezes R, que é o que eu quero descobrir. Substituindo, esse negócio aqui ficaria assim. Vou colocar aqui agora. Isso aqui ficaria assim. 3 vezes 3 sobre seno de 30. A gente já viu que é meio. Isso é igual a 2R. Isso é igual a 2 vezes R. E aí que, se você preferir, a gente pode multiplicar isso daqui em cruz também, né? É só jogar o 2 para lá, mas na dúvida, aí, ó, pode multiplicar em cruz. Vai ficar 2 vezes meio, 2R vezes meio, 2 vezes meio dá 1, né? Porque, ó, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Então vai ficar R é igual a 3 vezes 1, 3. Então o raio dessa circunferência que eu desenhei com esse lado 3 aqui, que é oposto ao ângulo de 30, com certeza o raio dessa circunferência vai ter 3 centímetros, se a gente estiver falando em centímetro. Beleza? Facinho, né? Bem mais fácil que lei dos cossenos, né? Pelo menos é o que eu acho. Entendeu? Para você descobrir o que você tá precisando, então por isso que eu coloco, normalmente isso aqui vai ser 2 lados e um ângulo, diferente daquele lá que você tem aqui vai ter 2 ângulos e um lado. Lá você vai ter 2 lados e um ângulo, sendo esse ângulo entre esses 2 lados que você descobriu. Então essa é a diferencinha. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Ainda não, vou deixar. Eu falei disso, da K2. Ah, top, Paulo, da K2 é importante. 180. Beleza, Júlia, essa daí é da pergunta que eu tinha feito. Maravilha, então vamos resolver exercício agora. Eu tinha pedido para vocês fazerem os 5 primeiros exercícios conceituais. Vamos aplicar esse negócio aqui, essa bagaça. Então tá aqui, ó. Um pente na vida aqui. Eu tinha pedido para vocês fazerem os 5 conceituais. E mais alguns exercícios, né? Porque a nossa aula vai até 5 para meio-dia. Então vamos lá. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 e 6, respectivamente. E o ângulo A vale 30, o seno do ângulo B vale... Bom, então, ó, ele deu triângulo? Não. Se você quiser desenhar, você pode desenhar. Vou desenhar aqui só para facilitar essa primeira aqui, ó.
Então tá aqui, ó. Triângulo ABC. Então eu vou colocar, vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Triângulo ABC. Aí ele falou, o lado AC vale 8. Por isso que ele mandou essa respectivamente aqui. Então o AC vale 8. Beleza. O lado BC vale 6. Fechou? BC vale 6. O ângulo A vale 30 graus. 30 graus. O que ele quer saber é o seno do ângulo B. Ele quer saber quanto que vale o seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de X. Tá vendo, né, como que ele foi bonzinho? Já deixou um de frente pro outro. Exatamente o lado que ele te deu sobre os ângulos aqui, ó. Você não teve nem que pensar naquele negócio de 180, nada. Então, ó, jogando na fórmula, ficaria o lado que você tem, aqui, ó, lado 6 sobre seno do ângulo. Posso pôr direto? Seno de 30. Seno de 30 vai ser meio. Vou pôr direitinho só pra gente ganhar um tempinho aí, ó. É igual. O lado que a gente tem, 8. E nesse caso, o seno do ângulo. Então, que lindo. Não precisa nem calcular nada, porque ele já vai pedir, ó, o seno do ângulo. Então, seno de x. E agora, multiplica em cruzes. Vai ficar 8 vezes meio. 8 vezes 1, 8. Dividido por 2, 4. Seno de x vezes 6 vai dar 6 vezes seno de x. 6 vezes seno de x, certo? Teria o 6 aqui, né? Multiplicando. Só que eu vou fazer com ele. Ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Eu vou passar ele dividindo aqui, ó. Isso daqui, logo, o seno do ângulo que ele quer vale 2 terços. Ai, que facinho. Põe esse na prova. Põe. Só que daí eu peço quanto que é o lado da pirâmide de Gizé, olhado de uma atmosfera diferenciada, com prisma. Brincadeira. Certo? Facinho, né? Easy, easy, easy. Mais fácil do que enganar homem, porque a gente é coitado, a gente é bobão, a gente acredita em tudo. Tranquilíssimo. Aqui, ó. Vamos pro 2. Vamos pro 2. O 2 eu vou ter que recortar, porque ele tá num lugar terrível. Foi muito rápido aquilo lá? Deu pra pegar? Deixa eu ver. Algo de errado não está certo. Ah, verdade. Aí chega na prova, é o cão. Bom, vamos lá. Seja ABC um triângulo com AB igual a 10, cujo raio da circunferência circunscrita, ou seja, aquela que dá a voltinha, circunscreve, então você faz um círculo em volta dela, é igual a 10. Então ele te deu, o raio é 10 e um lado é um lado é 10. Ele quer saber o ângulo C. Ah, mas como que eu vou saber que é o ângulo oposto? Você desenha, na dúvida, você desenha. Então, vamos desenhar aqui, ó. Rapidinho também, não custa nada. Só para ver se você tá pensando certo, né? É meio óbvio, talvez seja meio óbvio, mas por ser tão óbvio, não custa nada a gente completar. Então, o lado AB vale 10. O lado AB vale 10. O raio dessa circunferência, então eu vou ter que desenhar uma circunferência aqui. O raio dessa circunferência. O raio dessa circunferência vale 10 também. Então, se eu desenhar um raio aqui, o raio de uma circunferência aqui, ó, dessa circunferência vale 10. Beleza. E determina a medida do ângulo ACB. Olha o ângulo que ele quer. Ele quer o ângulo... Onde está o chapeuzinho? No C, né? Ele quer esse ângulo, que coincidentemente deveria ser isso mesmo. É oposto ao lado que ele te deu. É oposto ao lado AB. Então, o que você vai fazer? Só jogar na fórmula. Vai ficar lado sobre seno desse ângulo. Só toma cuidado com isso, que agora é seno do ângulo, hein? E ele quer a medida do ângulo. Então, seria seno de x é igual. E agora ele te deu raio. Então, lembra? É 2 vezes
o raio. Então, 2 vezes 10. Eu já posso fazer para adiante. Nossa, esse 10 meu aqui ficou torto. Desculpa, Nicolas. Aqui, ó. 10 de um lado, 10 do outro, ó. Corta aqui, corta aqui. Já dá 1 para cada lado, né? Não é que cortou e sumiu, hein? Pelo amor de Deus. Aqui vai ficar 2 vezes 1 dá 2. E aqui sobrou 1. Multiplica em x aqui, ó. Aqui tem 1. Multiplica em x. Vai ficar 1 vezes 1, 1. E aqui vai ficar 2 vezes seno de x. 2 vezes seno de x. Certo? É até o 2 aqui multiplicando. Vai ficar, então, seno de x. Esse 2 vai passar dividindo. Seno de x igual a meio. Aí eu lhe pergunto, seno de que ângulo dá meio? Seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus. Aqui, ó. Seno de 30 graus. Então, ele queria a medida do ângulo, ele não queria a medida do seno agora. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Beleza? Fácil, hein? Então, viu que vocês não perderam nada. Ainda bem que hoje foi uma matéria mais tranquila. Acho que tá dando para acompanhar bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pô, agora que eu entendi. Oh, que pecado. Desculpa. Me processa. 3. Faz o seguinte, vai. Já que vocês não tiveram tempo, faz aí. A gente tem tempo pra caramba mesmo hoje. Faz a 3 aí. Faz a 3. Eu dou aí, ó, 3 minutinhos pra vocês. Tenta fazer a 3, já que vocês não tiveram tempo de fazer hoje. 3 minutinhos. Eu tô aqui. Qualquer coisa é só chamar. Por favor, vocês estão com a apostila na mão aí? Apostila 3? Faça 3. Ainda é tempo de vocês ir treinando um pouquinho. Por favor. Dou 2 minutinhos para vocês, hein? Vou começar a desenhar enquanto vocês vão fazendo. Mas tenta aí. Já sei na hora. Já sei na E aí, já deu tempo, hein? Já até desenhei aqui, hein? Já foram 2 minutinhos. Beijinho. Calma aí, meu senhor. Calmo. Com certeza, senhorita. Sem pressa. Eu esqueci que esse negócio, esse exercício está valendo um prêmio. Quem acertar primeiro vai pagar um açaí para mim. Parabéns, Letícia. Você acabou de pagar um açaí para mim. Era um prêmio contrário. Não é nada, não. Tá me Só devendo que eu não sei. Eu tô tentando ganhar um açaí de alguém, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou fazer agora, hein? Posso ir, senhorita Carolina? Pode ir, sim, Carol. senhor. Já terminou. Thank you. Ah, é o Bruno que queria pagar pra mim o açaí? O Bruno, pode pagar. Pode pagar, tá valendo. Chega lá, a turma faz de sacanagem. Compra um pote, agora você vai comer esse negócio aí, que nem mãe brava, né? Agora você vai comer, você não encheu meu saco por isso aqui, agora você vai comer isso aqui. Bom, então vamos lá.
Ah lá, eu só desenhei, coloquei os ângulos que ele falou, e agora é só jogar na fórmula, né? Então, o lado que você conhece, 5 raiz de 6, sobre seno do ângulo oposto a ele. O ângulo oposto a ele é o de 60 graus. Vou pôr direto. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual. O outro lado que ele quer que você descubra, que é o lado AC, que eu chamei de x, sobre seno do ângulo oposto a ele. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Falar porque eu gosto de deixar assim, porque eu já consigo acabar com esse 2 aqui, com esse 2 aqui. Multiplicando em cruzes esse negócio aqui, eu vou ficar com raiz de 3x, raiz de 3x é igual a 5, raiz de 6 vezes raiz de 2, 6 vezes 2 dá 12. Raiz de 12. A raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, o lado vai ser igual a 5 raiz de 12 dividido por raiz de 3. 5 raiz de 12 por raiz de 3. 12 dividido por 3, que a raiz tem o mesmo índice aí, dá para dividir, né? 12 dividido por 3 dá 4, vai ficar 5 raiz de 4. 5 raiz de 4. Raiz de 4 vale 2. 5 vezes 2, para quem falou 10, pagar pastéis ou pagar um açaí. Mas a resposta certa é 10. Muito bem. Alternativa E de espertinhos. E de espertinhos. Belezinha? Vamos para o próximo. Tranquilo? Próximo exercise. Tem money nem pra mim. Como não tem money nem pra você. O cara é mó rico. É o mais rico do Pirassununga. Região. Não lembro se... Mais rico. Ô, Bruno, eu tenho uma reclamação para fazer de você, esqueci de avisar. Por que o seu irmão assiste aula de física e não assiste aula de matemática ou de química? É preconceito isso aí? Eu vi foto. Você colocou ele para assistir aula de física e não colocou ele para assistir aula de matemática ou química? Pelo amor de Deus. Não digo nada, hein? As suas notas vão dizer por mim. No triângulo a seguir, determine as medidas de x. Tenta fazer isso aí, vai. Tenta fazer, isso eu quero ver. Porque ele quer Ô, x senhor, e eu y. liguei a aula de física lá e eu tava com ele, né? Porque minha mãe tinha que fazer as coisas lá, cuidando dele. Aí ele começou a abrir a boca de sono na aula de física. Então, o dia que ele estiver assistindo minha aula, você Tá me avisa. Eu gravando, coloco alguma... Bruno. A hora que ele for para ele assistir a minha aula, você me avisa. Porque eu coloco uma galinha pintadinha, eu coloco alguma coisa para ele não querer dormir, né? E só para falar assim, olha, até todas as idades o Ricardo consegue. Bom, gente, ó, esse daí é mais chatinho. Esse é um pouquinho mais chato. Por causa desses ângulos aí. Eu vou fazer com vocês. Vamos lá. De novo, ele te deu ângulos e te deu os lados opostos. Olha lá. Ó. O ângulo de 115 é oposto ao lado Y. E o ângulo de 135 é oposto ao lado X. E por quê? Por cargas d'água, ele deu esse lado 2. Se ele não deu o ângulo. Por quê? Como você vai fazer para descobrir, então, x, y? Querem tentar fazer? Querem que eu faça? Já, sim? O que vocês Deixa a gente querem? fazer, senhor. Beleza, então eu vou deixar vocês fazerem, então, aí, ó. Eu vou apagar essas mãos de flechinha, deixa vocês fazerem, ó. 10h52, 3 minutinhos, 4 minutinhos é para dar, hein? Vai lá, tentem fazer aí. Quero só ver. Só para vocês se divertirem um tanto aí. Quero só ver. Agora eu quero ver. A galera batendo com a mão. Eu preciso ficar quieto, né? Para não atrapalhar vocês.
Mais um minutinho. Oh, só tá faltando o Miguel. Pelo amor de Deus, hein, Miguel? E aí, posso? Ou mais um minutinho? Opa, recebi uma mensagem, deixa eu ver. Vou só completar meu desenho aqui. Pode. Fechou-se. Bora lá, então. Seguinte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse triângulo é completar os ângulos daquele negócio que eu tinha perguntado. Ah, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, eu já tenho 135. 135 mais 15 vai dar 150. Então, esse ângulo aqui que está faltando é de 30 graus. E aí? E aí que agora a brincadeira fica fácil. Porque é só você começar a olhar lado e ângulo, lado e ângulo. Então, o primeiro que eu vou achar aqui vai ser o ângulo que eu já tenho, que é o seno de 15, que foi dado. Então, eu vou olhar. O 15 olha para que lado? Olha para o lado y. O 30 olha para o lado raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó, lado, sobre seno do ângulo. Seno de 30. Então, seno de 30, meio. É igual, outro lado, y sobre seno de 15, que ele deu, ó. Essa coisa maravilhosa. Que coisa linda. Raiz de 6, raiz de 2.
sobre 4. Bom, senhor, aqui tá para simplificar? Que a gente fazia outro? Podemos, se quiser, poderíamos já. Se quiser cortar esse 2 aqui com esse 4, só que aqui não corta 100%, né? Aqui vira 1, 2. Mas só para continuar com aquela mesma lógica, sim, você pode fazer isso. Daí, ó, multiplica em cruz aqui, então vai ficar 1 vezes y vai dar a resposta diretona. O que eu vou ter que fazer só é pegar esse raiz de 6 menos raiz de 2. Raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por 2 agora, né? Dividido por 2, e multiplicar por esse raiz de 2 aqui, ó. Por esse raiz de 2, que veio daqui de cima, né? Raiz de 2 vezes tudo isso. Provavelmente a resposta não deve estar assim, lá atrás no gabarito aí de vocês. O que ele deve ter feito? A distributiva aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. O que acontece? Raiz de 2 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. Raiz de 12. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Vou deixar assim, eu sei quanto vale isso, mas vou deixar assim por enquanto. Bom, raiz de 4. E aí? Na forma fatorada, a raiz de 12, se você fatorar ela, dá para dividir, fazer MMC lá, né? Dá para 2, dá 6, dá 2, dá 3. Raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, né? Fatora ela lá, faz um MMC. Dá 2 raiz de 3, certo? A raiz de 4, como todo mundo sabe, vale 2. Tudo isso ainda sobre 2. Provavelmente poderia estar assim? Poderia, mas provavelmente ainda está mais simplificado. Como? Ele colocou aqui em cima o 2 em evidência, provavelmente. Eu não vi o gabarito. Mas daí daria assim, 2 raiz de 3 dividido por 2, 2 dividido por 2, só sobra a raiz de 3. Menos 2 dividido por 2 dá 1. Tudo isso ainda sobre 2. Daí, corto este 2 com este 2, e assim a resposta, que muito provavelmente deve estar lá, seria a resposta mais simplificada possível, é uma resposta que cairia no vestibular, é raiz de 3 menos 1. Beleza? Ah, mas é mais difícil esse. Foi mais difícil para ficar trabalhando com as raízes ali, mas foi uma distributiva, foi só uma resolução de raiz depois, uma fatoraçãozinha. Entendeu por que nessa primeira matéria lá da apostila 1 começa por produtos notáveis? Exatamente porque a gente usa isso, fatoração, ó. Beleza? E o lado chess agora, o lado chess. Então, o lado y já foi-se. Agora eu vou achar o lado x. Ah, o lado y já foi. Agora eu vou achar o lado x. Olha lá, o que a gente precisa saber, então? Então, vou montar aqui. Vou montar aqui embaixo. Então, ó, o lado que a gente tem, raiz de 2 sobre seno. Então, vou colocar de novo. Raiz de 2 sobre seno do ângulo lá, que é 30, né? É 30. Então, seno de 30, meio. Essa primeira parte eu nem vou mexer. Talvez eu faça um 2 um pouquinho mais bonito. Isso. Igual. O lado que eu quero descobrir, x, sobre seno de 135. Bom, aí que o bicho pega, porque 135 talvez você não lembre. Pelo que eu me lembro, pelo que eu preparei as aulas, eu já mostrei para vocês o ciclo trigonométrico, que é o próximo capítulo, na verdade, o próximo capítulo da apostila 3 e o primeiro da apostila 4, se eu não estou enganado, tá? Mas a gente vai revisar, não tem problema. Mas só nesse momento, para você lembrar. 30, 45, 60, a gente sabe onde está, tá nesse primeiro quadrante aqui. Esse eixo deitado é quem está com sono, e quem está de pé está sempre sem sono, né? Sem sono. Então, o eixo do seno e do cosseno. Como que eu faço para desenhar isso aqui? Aqui é 0 graus e aqui eu sei que é 90 graus. Então, repare que, de novo, que a distância é de 0 a 30, depois 30 a 45, mais, ó, 0 mais 30, 30 mais 15, 45 mais 15, 60 mais 30. Então, entre os eixos, são sempre 30 graus. Então, eu já sei que o próximo número ali vai ser 90 mais 30. 90 mais 30 dá 120. 120. Aí, entre os ângulos,
é a diferença de 15, né? 30 mais 15 dá 45. 45 mais 15 dá 60. Então, 120 mais 15 dá o bendito 135 graus. Uau! Isso cai? Cai. Cai para quem vai prestar prova militar, cai em vestibular. Os ângulos, são os ângulos que mais aparecem. 120, 135, 150, 210. Na FUVEST ele gosta muito dos 105 graus, tá? Que é, daí você vai ter que fazer soma, que daí não cai desse jeito, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas e aí? O que você vai ter que fazer aqui? Bom, ele falou que ele quer o seno de 135. O seno não é esse eixo aqui de pé, é o eixo Y, porque está sem sono, então ele está de pé. O 135 é um ângulo correspondente a qual? Se você ir retinho assim, não muito, porque meu desenho não está muito retinho, mas se você for retinho aqui, ó, ele é o correspondente ao de 45 graus. Ou seja, para descobrir quanto vale o seno de 45, eu parto do 45 aqui e vou até bater no eixo. Bato aqui. Então, neste ponto aqui, bem na meiuca aqui, ó, eu sei quanto vale, que é seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Logo, como é um ângulo correspondente, quanto vale seno de 135? Raiz de 2 sobre 2. Ele é o mesmo, tá? Eles são tipo, correspondentes aqui, tá? Não é negativo, senhor? Não, boa pergunta. Não, porque o que é negativo é a parte de baixo, né? Porque vocês concordam? Vamos pensar que aqui é o eixo X. Aqui para cá, para a direita, é tudo número positivo, né? 1, 2. Aqui é negativo. Menos 1, menos 2. Agora, como a gente está olhando para o eixo Y, aqui para cima é sempre positivo, né? 1, 2. Para baixo que é negativo, lembra? Como a gente está olhando aqui no eixo Y, esses valores aqui de cima são todos positivos. Então, por isso que vai ser raiz de 2 sobre 2. Boa, mas excelente pergunta. Então, aqui vai ser igual de 45. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Esse, bem mais mamão com açúcar. Aqui, ó, corto 2 com 2. E só sai multiplicando tudo em cruzes. X vezes 1 dá X. Raiz de 2 vezes raiz de 2, famosa e famigerada raiz de 4. E a gente sabe muito bem que vale 2. Então, o x vale 2, os y vale raiz de 3 menos 1. Tá aí. Acertaram isso aí, né? Provavelmente sim. I believe. Deixa eu ver aqui. Nossa. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá assim mesmo. Ah, maravilha. Então, ótimo. Vamos pro quinto. Tá acabando, gente. Acho que falta mais 4 exercícios só. Tá acabando, tá acabando. Quinto exercício. Em uma circunferência, considere 4 pontos A, B, C, D nessa ordem, de forma que os arcos... Então, vamos lá, numa circunferência. Deixa eu desenhar uma circunferência. Uma circunferência, considere 4 pontos A, B, C, D nessa ordem, na forma que o arco AB e AD tenham a mesma medida. Então, tá bom. Então, para isso acontecer, então, eu vou pensar 4 pontos aqui. Esse pontinho aqui, vou chamar de A. Este pontinho aqui, eu vou chamar de B. Este pontinho aqui, eu vou chamar de C. E este pontinho aqui, eu vou chamar de D. Aí ele falou que esses pontos têm que estar de certa forma que o arco AB, então esse arco aqui, ó, o arco AB e AD tem a mesma medida. Então, de A até B e de A até D, isso daqui é igual. Então, eu vou deixar os dois de vermelho para saber que esses dois são iguais. E tenham como medida 60 graus e 90 graus. Hã? Ah, não, não são iguais, não. Eu não sei ler. Parabéns, Ricardo. De forma que os arcos AB tem... AB e AD tem. Então, AB aqui vale 60 graus, de A até B.
E aqui de A até D vale 90 graus. 90 graus. Se AB, a distância de A até B, a distância de A até B, vale 20, determine a distância de A até D. De A até D. Vou chamar de chess. E agora, José, o que faremos? O que faremos? Bom, seguinte, aqui entra propriedadezinhas de circunferência. É o único jeito que eu enxergo aqui para conseguir resolver essa bagaça. Como assim? Seguinte, eu vou fechar isso daqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó, DB. E vou ignorar o ponto C. Vou fechar aqui, para a gente ter um triângulo. Beleza? Esse arco aqui, ó, o A. Peraí. Esse arco aqui, ó, o AD, não vale 90 graus? Vale 90 graus. Este ângulo que está lá atrás, o ângulo B, ele vale, pela propriedadezinha de ângulos aí, de arcos, ele vale, como ele está lá no fundo, ele não é arco central, ele é arco lá do fundo, ele vale metade disso daqui, ó. Como que eu sei que esse ângulo aqui, ó, se você traçar uma reta, onde dá? Dá no A e dá no D, né? Então, esse ângulo em azulzinho aqui, ele enxerga exatamente esse arco. Esse arco. Esse ângulo aqui, então, vai ser metade. Esse ângulo aqui é 45. Essa matéria, eu não sei se a gente já viu. Não estou lembrado. Em circunferência, será que isso já vimos, né? Ótimo. Esse ângulo, esse arquinho aqui, ó. Esse daqui. Ele enxerga quem? Olha lá, ó. Ele enxerga, ele é formado Ô, senhor, pela você reta. tá desenhando? Eu tô. Aqui parou tudo. Parou? Pera aí. Dá uma olhadinha aí. Porque eu tô compartilhando minha tela. Tô desenhando. Não tá aparecendo pra vocês? Só, tá normal. Tá normal? Pronto. Beleza. Então, esse D, ele vai de A até B. Então, ele enxerga quem? Ele enxerga este ângulozinho aqui, ó. Ele enxerga esse arco aqui, na verdade. Se esse arco aqui é 60, aquele ângulo que está lá no fundo, ele vale só metade. Então, esse aqui vale 30 graus. E agora? Bom, agora a gente tem um triângulo que é circunscrito por uma circunferência. Então, a gente consegue descobrir fazendo o lei dos senos. Olha lá, ó. O lado 20 está oposto a que ângulo, então? Ao 30. Então, vai ficar assim, ó. 20 sobre seno de 30, que é meio. 20 sobre seno de 30, que é meio. É igual. O lado x, que a gente quer descobrir, está oposto ao ângulo de 45. X sobre seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Corta esse 2 aqui com esse 2 aqui e multiplica em cruz. 1 vezes x dá x. 1 vezes x dá x. 20 vezes raiz de 2 dá 20 raiz de 2. Exercício 5 exigiu um pouquinho mais e puxou a matéria que a gente viu lá atrás, então, hein? Sabe o que você faz com esse exercício aqui? Põe um asterisco na sua apostila aí, ó. E pode escrever se quiser. Seria... Um professor normal seria... Eu estou imitando coisa de Marlon, né? Um professor normal seria bom para prova. O meu é bom por bosta, tá? Esse exercício 5 é bom por bosta. Então,
Esse daqui seria um exercício muito bonzinho de ser cobrado na prova, tá? Ah, a prova inteira vai ter esse nível? Lógico que não. Lógico que não. Mas seria um exercício muito bom para ser cobrado numa prova, tá? Exercício muito, muito, muito bom. Fechou? Vamos para mais? Mais exercícios. Importante por bosta, o plástico, exatamente. Escreve um IPB, importante por bosta. Vamos lá. O próximo número que eu deixei foi o 6, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Classroom, que eu mandei para vocês, que nem eu não lembro mais. Eu acho que era esse 6 aqui. Deixa eu abrir no Classroom. Matemática. Hoje faremos exercício 6, 9, 11, 12, 14. Então, o 6 agora. Bora lá. O 6. O 6, para quem já viu comigo Lei dos Senos na IPCAR, por exemplo, já conhece esse exercício, porque é um que eu sempre trago para vocês. É um exercício que aparece em quase todo canto que você for fazer. Se você for procurar na internet, exercício de Lei dos Senos. Uma hora vai cair nesse exercício aqui. Ou muito parecido. Então vamos lá. Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B. Então o rio é essa coisa maravilhosa, ele vai fazer uma ponte entre A e B. Por isso que está atravessando o rio aí. Tá bom. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C. Então escolher um ponto aleatório C aqui, só para eles medirem. Na mesma margem que o B está. Então desse lado aqui do rio, né? Ó, desse lado aqui do rio. Por isso que eles estão na mesma margem do rio, estão no mesmo lado. E medem-se os ângulos CBA, 57, já está aqui no triângulo, ACB, 59. Sabendo que BC, a distância de B até C, é de 30 metros, indica qual é a distância de AB, que é o tamanho que ele quer. Olha que simplesinho, então. É lei dos senos, né? Como que eu vou descobrir? Ó, esse está aqui. Ô, professor, pô, mas eu não tenho esse lado aqui do 57. Não tem. Mas esse ângulo aqui, ó, ele não está exatamente do lado que você tem? Ah, mas como que eu faço para descobrir ele? Simples, né? 57 mais 59, isso dá 116? 116? 116 ou 126? Deixa eu pensar. 6, 7, 8. 116. 116, com certeza. 116. Para 180, esse ângulo aqui só pode ser o de 64 graus. Não à toa ele te deu já 64 graus, tá? Mas não confia muito no que ele te dá, não, tá? Porque às vezes eles te dão informação a mais que você não vai usar. Não é difícil de acontecer, tá? Às vezes te dão informação a mais. Você pode acreditar, mas não sempre em tudo aí. Então vai ficar lá. O lado, você tem 30 sobre seno de 64, que foi dado, 0,90 ou 0,9. É igual o lado que você precisa descobrir, que é o x, sobre seno de 59, que foi dado também, dá 0,87. 0,87. Multiplicando isso daqui em cruzes, a gente tem 0,9x. 0,9x é igual a 30 vezes 0,87. Eu vou fazer aqui na minha belíssima calculadora, porque eu sou filho de Deus e não quero fazer conta de cabeça em plena quarta-feira, final de semana chegando, aquele cara, né, tá no meio de tudo. 26. Oi? Já falasse 26. Valeu. Desculpa, Carol. Obrigado, na verdade, pela intenção. X vai ser igual a 26,1 dividido por 0,9. 26,1 dividido por 0,9. Isto daqui vai dar... Isto daqui vai dar incríveis dividido por 0,9. Isso dá 29 cravado. Uau, que magia é essa? 29 metros. Alternativa C de sapo. Parabéns para quem falou. C de sapo. 29 metros.
Belezinha? Vamos pro próximo? Deixa eu ver aqui de novo. Agora o próximo exercício que eu tinha marcado para vocês, exercício 9. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Prometo. Já que vocês não tiveram muito tempo de uma aula para outra aí, se a gente acabar um pouquinho mais cedo, eu libero um pouquinho mais cedo para vocês darem uma respirada aí. Sem estresse. Importante que, provavelmente, na próxima semana, vai acabar o mês, eu vou conseguir deixar em ordem a matéria. Apostila 4 também. Ixi, vou conseguir tudo. Maravilha! Vamos lá. 9. EAR. Seja um triângulo inscrito em uma circunferência. Então, ele está inscrito, do inglês, dentro. Que esse cara, né? Voando. Eu faço microlins, eu sou muito feliz. É a melhor escola de inglês que eu já fiz. Era para ser microcamp, né? Mas propaganda de outro. Seja um triângulo inscrito, ou seja, dentro de uma circunferência de raio R. Então aqui tenho, além de tudo isso, eu tenho um raio aqui que vale R. Beleza. Se esse triângulo tem um ângulo medindo 30 graus, sei lá, este ângulo aqui, 30 graus. Se esse triângulo tem um ângulo medindo 30 graus, o lado oposto a esse ângulo mede, ele quer esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de X. O lado oposto. Ô, professor, não tá faltando coisa? Porque eu só tenho... Ele não deu raio, ele falou em R. Dá uma olhadinha nas respostas. R. Tudo com R, né? R de Ricardo, com certeza. Esse exercício foi feito pensando em mim. Então, daqui, ó. O lado que eu quero descobrir sobre seno de 30, que é meio, é igual a 2 R's. Porque um Ricardo só é bom. Imagina 2. 2R. X vai ser igual a... Esse aqui é só passar multiplicando, né? Ah, e se fosse um aqui embaixo não seria mais fácil? Se você prefere, era só jogar aquele lá para cima multiplicando, mas tudo bem. Meio vezes 2, 2 vezes 1, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes R dá R. X vezes 1, X. Logo, esse lado vale R. Tem o mesmo tamanho do raio. Ah, professor, mas como isso é possível? Olha, ele liga, o raio não tem que sair do centro. Pois é, mas isso daqui é uma corda, né? Então essa distância pode ter o mesmo tamanho. Pode ter o mesmo tamanho. Pode ter o mesmo tamanho. E vai ter, porque é um ângulo central aqui, ó. Tem raio, vai ter 60 graus aqui, provavelmente, não sei, estranho, mas vamos lá. Mas pode ter, tá? Pode ter. Daí seria R, seria um triângulo equilátero. 60, 60, 60. Meio estranho, mas seria. Vamos lá, EAR isso daí. EAR é Escola de Sargento da Aeronáutica. Para quem quer virar sargento da Aeronáutica. Próximo exercício, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu pedi. Exercício 11. Antepenúltimo exercício. Meu Deus. Por que você inventa um negócio desse? Antepenúltimo exercício. Vou ter que tirar um zoomzinho. Antepenúltimo exercise. Opa. Um grupo de escoteiros, pretende escalar uma montanha até o topo, representado na figura a seguir pelo ponto D, visto sobre os ângulos de 40 graus. Então eles querem chegar aqui no D. Pelo ponto D, visto sobre os ângulos de 40 graus do acampamento, então por isso que aqui o grandão é 40 graus, do acampamento B, e de 60 graus do acampamento A. Beleza, então daqui o acampamento vale 60 graus. Ótimo. Ele deu o seno aí, o que ele quer? Considere que o percurso de 160 metros entre A e B é realizado segundo um ângulo de 30 graus em relação à base da montanha. Por isso que ele colocou que esse percurso aqui de B até A, em relação à base da montanha, é 30. Então, por isso que o 30 está aqui embaixinho, 30 graus. Então, a distância entre B e D
Ele quer essa distância aqui de cima. A distância entre B e D vale... Bom, o que a gente tem fazendo aqui? Deixa eu pensar aqui que dá para fazer. Dá para descobrir alguns ângulos, né? Ou não, deixa eu pensar o que eu faria. Com certeza eu descobriria alguns ângulos. Ó, vamos lá, só completar ângulo. Olha para o triângulo grandão BDC. BDC. Esse ângulo aqui, 90. Esse ângulo grandão aqui, né, o ângulo de B, 40. 90 mais 40, 90 mais 40 dá 90 mais 40, 90 mais 40, 90 mais 40 dá 150. Então esse ângulo inteiro aqui, o ângulo inteiro deveria ser, é isso, né? 90 mais 40 dá 130, burro. 90 mais 40 dá 130. Então esse ângulo aqui é de 50 graus. Alright? 50 graus. Beleza. Deixa eu só fazer um negócio aqui para deixar mais organizado. Então esse ângulo aqui inteirão é de 50 graus. Beleza. Tô achando os ângulos. Esse triângulo pequenininho aqui, ó, A, D e alguma letrinha aqui. Vou pôr a letra R de Ricardinho. A, D, R. Aqui é 90, aqui é 60. Esse ângulo aqui só pode ser de... Vai dar 180, 60, 90. Aqui só pode ser de 30 graus. Bom, se esse ângulo aqui de dentro é de 30 graus, esse ângulo aqui de fora, como tudo tem que dar 50, esse ângulo aqui seria de 20, né? Esse ângulo aqui vermelhinho seria de 20 graus. Alright ou não alright? Alright, né? Right. Da mesma forma que esse daqui, ó, se tudo é 40, esse pedacinho aqui é 10, né? Esse de baixo já é 30, esse ângulozinho aqui é 10, né? Esse ângulozinho aqui é 10. Bom, agora olha para esse triângulo. Agora eu vou desenhar o triângulo que me interessa. Olha para esse triângulo aqui, ó, o triângulo B, A, D. B, A, D. Olha o triângulo BAD, esse em azul. Olha lá o que eu tenho agora. Este ângulo de 20 graus, observa que lado? Esse ângulo de 20 graus, observa o lado de 160. Quem observa o lado X? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui observa o lado X, ó. Aí, quanto que ele vale? Simples. Se aqui é 20, aqui é 10, já tem 30. Aqui só pode ser... Se ali é 20, aqui é 10, é 30. Então, aqui só pode ser 150 graus. 150 graus. E daí? Aí eu vou fazer aqui, ó. O lado de 20, observa o ângulo de 20. Observa o lado 160. O 150 observa o lado X, lei dos senos. Então, vou colocar aqui, ó, o lado 160 sobre seno de 20. Seno de 20, 0,342. Antes de eu continuar aqui, tudo bem? Eu fui só primeiro completando os ângulos. Eu olhei o triângulo grandão e descobri que lá em cima, aqui em cima era 50 graus. Aí eu olhei esse triângulo pequenininho, ARD, que eu chamei de ARD. Eu descobri que aqui era 30. Bom, se aqui é 30, esse cantinho aqui só pode ser 20, né? Porque tudo tem que dar 50. A mesma ideia serve aqui embaixo, né? Se isso é 40 e aqui foi dado era 30, então aqui em cima só pode ser 10. Aí eu só tracei, só olhei para esse triângulo que já estava pronto. Eu só destaquei ele para ser mais fácil de enxergar. A gente tem outro triângulo, um ângulo é 10, o outro é 20, esse só pode ser 150. E agora eu comecei a fazer lei dos senos, beleza? Então, ó, 160 sobre seno de 20, que é 0,342. Agora o outro lado que eu quero, x sobre seno de 150. E aí que entra.
Seno de 150, de novo, cai naquele ciclo trigonométrico que eu passei para vocês. Então, vou desenhar ele bem rapidinho aqui. O 150 está aqui, ó. 150 falta 30 para 180, né? Então tá aqui, ó. O 180 é aqui. 180 é aqui. Então falta 30 para 180. Então 150 é aqui. Opa, a diferença entre ele e o eixo principal aí é de 30 graus, né? Aqui era 0. Aqui que a gente tinha 30 graus. Como eu quero o eixo do seno, porque eu estou sem sono, então é esse daqui, ó. Sem sono está sempre de pé. Quanto que vai ser o seno de 30? O seno de 30 vale meio. Logo, o seno de 150 vale meio também. Vale meio também. Então, aqui embaixo, seno de 150 é meio. Vou pôr vírgula, então, já que está com vírgula do lado. Vale meio. Beleza? Só relembrando ali. Volto para cá. Multiplicando. Vai ficar 0,342 vezes x. 0,342x é igual a meio vezes 160, que dá 80. X vai ser igual a 80 dividido por 0,342, que dá 342, que vai dar um número bem grande. Deixa eu ver. Ou nem tanto assim. Vamos lá, calculadora. 80 dividido por 0,342, isso dá 233,9, 234 metros aproximadamente, né? O que ele pediu foi aproximadamente. Aqui, ó, foi aproximadamente. Vamos ver o que tem. Das alternativas, 234 aqui, ó, alternativa B, 234. Tudo bem, gente? Esse exercício? Esse exercício também, eu achei ele, sabe o quê? Bom por bosta. Bom por bosta. Bom por bosta. Tô copiando tio Marlon. Bom por bosta esse daqui, hein? Belezinha? Exercício muito, muito bom, tá? Vamos lá pro penúltimo. Para nossa alegria. Faz mais uns 3, senhor. Ah, que vocês não estão querendo a aula lá? Próxima? Tá gravando, não posso falar, não. Ah, entendi. O que é esse monte de pergunta, gente? Meu Deus, o que é esse monte de interrogação? Não tem que avisar ele? Avisar do quê? Tem que avisar ele, não? Passa exercício difícil. Ficar indo corrigir. Gente, por que eu invento de passar essas coisas? Fazer muito merda no limpo. Espanhol. Os caras, velho. Bom, agora é o 12, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. 12. Exercício 12. Vamos lá. Unesp. Uma dos vestibulares das universidades estaduais paulistas mais tranquilos de passar. É fácil? Não. Mas é um dos mais tranquilos. É um dos vestibulares que roda mais, tá? Porque normalmente quem passa na USP, passa na Unesp. Quem passa na Unicamp, passa na Unesp. O que eles preferem? USP e Unicamp. Por quê? A Unesp é pior? Não. Eles preferem só por causa de nome, né? Então, normalmente é o que mais roda a lista de espera. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio. Então, cadê ela? Olha ela aqui. A pessoa está no ponto A, nas margens de um rio. E vê do outro lado do rio o topo do mastro da bandeira, no ponto B. Olha a bandeira aqui. Era a bandeira do Brasil ainda. Parece que fui eu que desenhei essa coisa horrorosa aí. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, beleza. Ela anda em linha reta 50 metros para a direita. Porque atravessar o rio é um rio, né? Vai saber. 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava. E marca o ponto C.
Ponto C. Beleza. Sendo D o pé do mastro, tá aqui, e alguns ângulos, aí ele deu que os ângulos BAC vale 30 graus, o ACD vale ACB vale 105, e ele deu esse ângulo aqui também de 30 graus. Ah, não, eu pulei um aqui. ACD vale vale quanto? ACD vale 30 graus, ACD vale 30 graus. Ah, é uma cunha isso. Isso é um tetraedro, tá? Esse desenho aí tridimensional é um tetraedro. A USP adora cobrar exercício de tetraedro. Pode procurar, depois eles me falam. Só que daí não é isso que ele quer, né? Outras coisas. Mas entra também lei dos senos, lei dos cossenos. Isso é um tetraedro. O ângulo ACB vale 105, como mostra a figura. Fechou. O que é a pergunta? A medida mais próxima da altura do mastro é esse pedacinho que ele quer. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vamos olhar, tem dois triângulos aí, né? Eu vou olhar para esse triângulo aqui primeiro, ó. Eu vou olhar para esse triângulo aqui. Este triângulo aqui, o ACB ou o ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Bom, por quê? Porque muito me interessa saber essa medida BC, que eu vou chamar até de X aqui, ó. Isso me interessa, porque daí eu tenho esse triângulozinho aqui retângulo, aí é só fazer seno, por exemplo. Beleza? Então eu preciso dessa medida aqui. Eu só tenho essa. Para fazer lei dos senos, eu consigo descobrir o X, porque o ângulo de 30 graus está olhando para ele, mas essa medida que eu tenho de 50 metros é daqui, ó, é desse ângulo aqui. Como que eu faço para descobrir esse ângulo? Simples de tudo, né? A soma dos ângulos internos desse triângulo vermelho tem que dar 180. Então, 105 com 30 dá 135. 135, faltam exatos 45 graus. 45 graus, então aqui é 45 graus. Fechou. Então, eu já vou jogar a lei dos senos aqui. Então, vai lá. O lado de 50 metros sobre seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. É igual o lado que eu quero descobrir, que é x, sobre seno de 30, que é meio. Opa, multiplica, mas eu esqueci, dá para cortar esse 2 aqui para facilitar na sua vida, né? Vai ficar raiz de 2x igual a 50 igual a 50. Logo, o x, que é o que eu gostaria de saber, vale 50 raiz de 2. 50 sobre raiz de 2. Ah, professor, não pode deixar raiz embaixo, né? Então, só que ele te deu um detalhe, né? Ele falou para você, ó, olha aqui, ó, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, ele quer que você divida 50 dividido por 1,4. 50 dividido por 1,4. Isso daqui vai dar 20 e pouquinho, né? Quase que eu acabei meu celular. Brasil, ziu. Então, 50 dividido por 1,4 Dá 35,7142. Então, eu vou colocar. Eu chutei um número e errei totalmente. 35,7, vai. 35,7. Esse é o valor de x. Esse é o valor daquele ladinho lá que eu queria. Que, por um acaso... Então, tá aqui, ó. É esse lado aqui. Que, por um acaso, é a hipotenusa desse daqui, ó. Desse triângulo azul aqui que eu vou desenhar agora, ó. Triângulo BCD. Ó, repare que é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, se eu tenho a hipotenusa, que é x, que é esse valor, e eu quero saber a altura, esse 30 graus está olhando para quem? Está olhando para a altura que eu quero saber ali, ó. Está olhando para a altura. Posso fazer outra lei dos senos, como eu posso aplicar direto, já que é um triângulo retângulo, posso aplicar as relações trigonométricas básicas, né? Por exemplo, seno de 30.
Aí se eu aplicasse a lei dos senos de novo, daria certo. É que a lei dos senos serve para quando o triângulo não é retângulo, né? Quando é, você joga as formulinhas assim, fica mais fácil, né? Você joga o básico. Seno de 30 é cateto oposto, altura, sobre hipotenusa, que é o x, que é 35,7. 35,7. Seno de 30 é meio. Vai ficar 1 sobre 2 é igual... Não, vou pôr vírgula, já que tá vírgula ali, né? Seno de 30 é meio. É igual H sobre 35,7. Aqui não tem nada, posso pôr o número 1. Eu multiplico em cruz, como vocês podem ver. H vezes 1 dá H, meio vezes 35,7. Vou fazer aqui antes da Carol, vamos ver. Meio vezes 35,7. 17,85. 17,85 metros. Tem 17 metros. Será que está certo? Será? Vamos ver se tem alguma resposta deste naipe. Alternativas. Ele falou que é uma altura mais próxima de 17,5, né? É o mais próximo, porque aquele deu 17,85. É 17,5, né? É absurdo, tem que arredondar para cima, mas, pô, você sair de 17,8 e para 18,5 é bastante coisa, quase 1 metro. Então, o mais próximo é a alternativa A, 17,5 metros aí, mais ou menos, mais ou menos. Belezinha? Bonitinho? Vamos pro último! A última! Nossa, exercício legalzinho esse daqui também, hein? O Nesp. Quem quiser dar uma olhadinha nos exercícios bons aí, o Nesp é interessante. O Nesp é interessantinho, tem uns exercícios bem cabeça. E o último que eu pedi foi foi o 14, será? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. O 12 e o 14. Termina com Federal de Juiz de Fora. Como tá essa bagunça? Meu Deus, pra que isso? Nossa, mano, por que vocês não entram? Da hora. Vira um Megazord. Por favor, se alguém fizer isso, tira foto. É isso. Muito bom, gente. Vocês não têm o que fazer, né? Não entendi a pergunta sua, Bruno. Sabe por que eu tô mandando assim? Porque eu quero virar o Megazord também. Bom, vamos lá. Última. Professor, não tem como. Eu vou ter que dar uma reclamação. O senhor está causando na nossa aula. Posso pedir perdão nesse momento? Não foi por querer. É mais forte do que eu. Vamos lá. Uma praça circular de raio R. Então, deixa eu desenhar esse raio, né? Odeio quando ele fala só. Deixa eu mostrar. Tá aqui, ó. Pá! O raio R tá aqui. Raio R. Foi construído a partir da planta a seguir. Olha essa planta. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo AB 80 metros, então de A até B tem 80 metros. De acordo com a planta e a informação dada, considerando raiz de 3 aproximadamente igual a 1,71, então ele quer que a gente aproxime isso, marca a opção que corresponde à medida do raio. Fechou. Então vamos lá. O lado que eu tenho do triângulo, 80 sobre seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ao invés de colocar raiz de 3, eu já vou colocar 1,71. É raiz de 3 sobre 2, né? Então, isso sobre 2. Isso é igual a 2R. 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Bom, como eu quero
Se você quiser aqui, ó, é só jogar o 2 lá para baixo, né? Multiplicando. Né? O 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Aí eu me perco todo para fazer isso. Então põe um aqui e multiplica essa coisa assim, ó. Olha lá, ó. 2 vezes 1,71 dividido por 2. Opa! 2 dividido por 2 dá 1. Então, na verdade, vai ficar R vezes 1,71. 1,71 R é igual a 80. Igual a 80. R, portanto, é 80 dividido por 1,71. 80 dividido por 1,71. 1,71. Isso dá incrível, aproximadamente, isso vai dar incrível. 46,78. Nossa, toma essa, Ricardo. Perdeu a corrida. 40. Não entendi, Carol. Você pode 0,78. 40 ou 48,78? 46,78. Obrigado, Carol. Ou seja, cerveja. 46,78. Aproximadamente. Opa, isso ficou longe, não? É porque ele aproximou para 1,71. Marca a opção corresponde à medida de R. Nossa, ficou feio esse, né? Ficou tão longe. Vou fazer de novo aqui. 1,71. Pior que nem aproximação da aproximação, 46,78. Nossa, que exercício feio. Seno de 60 da raiz de 3 sobre 5,6 é para acabar, não? É para acabar com o pique de Goiás. De acordo com a letra, considerando, marca a opção corresponde à medida do raio. Nossa, pior que tá certo. Daí é isso daí. Nossa, mas não gostei dessa resposta, não. Coisa horrorosa. Isso daí é época que não existia Enem, né? Eu não sei se todas as federais ainda têm vestibular. Acho que a maioria das federais já não tem mais. A maioria das federais já não tem mais vestibular. É tudo Enem. Mas eu sei que tem uma ou outra ainda faz vestibular. Só não lembro quais nesse momento. Mas é isso, senhoras e senhores. Meninos e meninas, moças e rapazes. Ô, senhor, se eu não me engano, a de Lavras tem vestibular. A de Lavras tem ainda? É, a universidade, é a UFLA. A UFLA, pode crer, é de Lavras mesmo. Então, porque alguns ainda tem. Só que assim, eu sei que todas as faculdades públicas têm reservado também as vagas para o Enem, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é muito próxima de mim, a engenharia de alimentos no vestibular é bem tranquilo de passar. Pelo Enem, você tem que tirar muito ponto, porque tipo 2 vagas, 3 vagas, sei lá, é muito pouco. Então você tem que tirar muito ponto para entrar. Não que não dê para tirar também, mas eu já passei no Enem também. Vou fazer uma vez o Enem para tentar viajar, ganhar a bolsa para ir no exterior. Aí eu tirei 700 e pouco lá, e brincando, eu não sabia que atrapalhava, tá? Brincando, eu me inscrevi na engenharia, já estava fazendo a faculdade. Me inscrevi em engenharia agronômica na UFSCar de Araras e passei. Só que eu não sabia que fazendo isso brincando, eu roubei a vaga de alguém. Vou pro inferno? Talvez. Mas eu não sabia que acontecia isso. Mas eu passei. Me arrependo até hoje, porque eu acabei com o sonho de uma pessoa. Talvez essa pessoa hoje não exista mais. Talvez essa pessoa não queira mais nada com a vida. Por quê? Porque eu acabei com o sonho da pessoa. Porque eu me inscrevi. Talvez ela esteja te procurando. Talvez ela possa estar me procurando, porque sai o nome de quem foi aprovado, não sei se sai ou não. Assim, o que eu posso pedir é desculpa. Em compensação, quando eu passei na Unesp, a segunda vez que eu passei na Unesp, passei em Ciência da Computação. Eu não sei porque eu me inscrevi, cada vez que tinha vestibular, passei. E daí foi quando eu passei também em Engenharia de Alimentos. Aí eu passei na segunda chamada em Ciência da Computação, lá na Unesp. E daí eu vi que eu passei na USP em segunda chamada também. E daí eu olhei que só tinha mais uma chamada na Unesp, e
E, tipo, só tinha eu, provavelmente, que ia desistir. Aí eu fui ver quem tava abaixo de mim já, na lista de espera, né? Na próxima. Era uma pessoa lá, tinha o nome da pessoa, falei, pronto, amanhã o dia dela vai ser mais feliz. Ela não sabe ainda, mas essa vaguinha vai ser dela, porque eu não vou ficar na Unesp. Então, viu? Tudo na vida tem dois pesos ali, ó. Da mesma forma que eu abri mão de uma vaga e dei pra alguém, um dia eu roubei também, sem querer, não sabia que roubava. Bom, gente, semana que vem a gente vai ver ciclo trigonométrico, não que a gente já não tenha visto, ó, pode dar uma olhadinha. Ele vai falar sobre onde eu vejo a função seno, onde eu vejo a função cosseno, que é exatamente o que eu tinha mostrado. Olha, está no ângulo P, se eu desço eu pego o cosseno. Ele vai falar do primeiro, segundo e terceiro quadrante. Tá vendo tudo isso daqui de mais, menos? Isso então, isso eu não gosto de passar para vocês. Eu não tenho necessidade de decorar dessa forma. Decora pelo eixo cartesiano. Pensa, eixo x e y. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Você já tem que decorar isso uma vez na vida, então eu odeio essa tabelinha aqui, eu não passo isso daqui. É muito mais simples, é como eu tinha falado para vocês já. Bom, a gente vai ver um pouquinho desse daqui de redução de primeiro quadrante, as reduções, porque às vezes isso aparece. E a parte de paridade aqui também, porque tem relação com função. Vocês que estão adorando ter 3 meses de função, onde é função na Epicar. Aí eu falei, vou poupá-los por enquanto, mas vai ter relação com paridade que entra em função também, tá? Com paridade, quando é par, quando é ímpar. Tá aqui, ó, entra a função também. E daí a gente mata essa apostila, e a apostila 4 continua falando sobre ciclo trigonométrico, os 2 primeiros exercícios, o primeiro capítulo, o segundo é de exercício. Então provavelmente semana que vem vai ser uma aula compridinha também, só que a gente vai matar 3 capítulos quase de uma vez só, tá? Provavelmente vai ser esse último da apostila 3 e os 2 primeiros da apostila 4, porque é tudo sobre ciclo trigonométrico. Belezinha? Tranquilo? Que pesado. Ó, o que estão falando. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Não, eu queria, por favor, administrador, por favor, a Débora. Débora, tem como excluir o Alan? Assim, só por excluir, só mesmo. A Júlia falou, ela tem só os 2 primeiros anos. Não sabia. É verdade, na humildade, Débora, por favor, assim, já acabou a aula deles. Só tira o Alan, só por diversão. Quando eu podia fazer isso, eu tirava. Deixa eu ver se eu não consigo. Tira o Alan. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo, eu só consigo silenciar o microfone. Por favor, Débora, se você está me ouvindo, tira o Alan. Ela tá na sala? Ah, ela não tá na sala, velho. Eu vou começar a montar os links só pra tirar, né? Ué. Ai, ai. Bom, gente, é isso então. Até sexta-feira. Vou deixar vocês descansarem esses 5 minutinhos aí. Pelo amor de Deus. Tá bom, da próxima vez eu vou desligar a câmera assim, ó. Pronto, ó. Agora você precisa dar. Brincadeira. Ai, ai, ai. Nossa, que preguiça. Que preguiça. Oh, vocês estão em peso, hein? Thank you very much. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado também, tipo, vocês têm, né? Porque é presença, né? Isso é legal, né? Fala, obrigado, gente, vocês estão aqui por mim. Na verdade, não, né? Gente, vai lá descansar um pouquinho então, hein? Obrigadão. Até a próxima, até sexta-feira. Só no segundo tempo da segunda-feira, hein? Da sexta-feira. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, falou. Abraço. Falou, senhor. Tchau. Falou. Falou.